E aí, o que vocês acharam da nossa aula? Eu trago vocês agora para nós fazermos a revisão dessa aula, para a gente fixar melhor, fazer atividade, saber o que ficou em dúvida, porque conhecer o povo antepassado do cristianismo é fundamental para nós entendermos quem somos nós. Por que nós somos cristãos? Ou porque nós não somos cristãos? Tudo isso passa por um processo de desenvolvimento. Na tela para vocês, porque nós estamos na aula 7.2, revisando sobre o povo hebreu. O povo hebreu que passou pela migração, perseguição, fuga, luta, cativeiro, dispersão, tudo isso faz parte dessa história desse povo hebreu. Vimos também que o hebreu não constituía um império, como foi o Império Babilônico, o Império Egípcio, o Império Romano, eles não constituíram um império. Mas eles transmitiram uma herança muito forte, que foi o monoteísmo. Vimos também nessa aula as 12 filhos de Jacó fazendo as 12 tribos de Israel. Lembra? 12 tribos de Israel aí. Vimos também que tiveram figuras importantes, como o primeiro patriarca dos hebreus, que foi Abraão. Abraão, que teve um filho com Agar, que era escrava de Sara, sua esposa, e depois teve um filho com Sara. Abraão, que conduziu essa saída do povo da Mesopotâmia para a Palestina. Ele é considerado esse primeiro patriarca. E lá no livro do Gênesis, do Antigo Testamento, conta-se a história dele. Só que ele teve um filho com uma escrava chamada Sara, que esse filho é justamente Jacó, também conhecido como... nós temos aqui, ele tem 2 filhos. Ele tem Ismael e tem o filho Jacó. Ismael com Sara. E Jacó, ele vai ter Ismael com Agar e Jacó com Sara. Então, Jacó também é conhecido como Israel. E é uma figura central nessa tradição. Ele era filho de quem? Foi o terceiro patriarca, Jacó. Filho de Isaac. Isaac, então, era neto de Abraão. O terceiro dos patriarcas, Jacó, neto de Abraão, filho de Isaac. Filho de Jacó, dão origem às 12 tribos, que formaram o povo hebreu, por volta de 1700. Então, e por último vem a figura de Moisés. Moisés é uma peça central nessa história. É quem liberta o povo do cativeiro do Egito. Os egípcios que mandaram matar todas as crianças, ele vai ser salvo e depois vai libertar esse povo. Só que ele vai ficar 40 anos no deserto, à busca da terra prometida. E aí ele sobe o Monte Sinai e traz de lá os 10 mandamentos. 10 mandamentos, uma figura. Então, nós temos... Vamos voltar, eu queria voltar com vocês aqui, para a gente entender aqui. Então, nós temos aqui, para a gente entender bem essa figura, para a gente entender o que foi Jacó, o que foram as 12 tribos, a gente entra Abraão com Sara, que teve um filho chamado Isaac. Isaac, nós temos aqui, casa com Rebeca e tem 2 filhos, Esaú e tem Jacó. É a partir da descendência de Jacó que nós temos a formação das 12 tribos de Israel. E aqui através dos filhos dele, só para a gente ter essa sequência. Tá? Porque é tanto nome lá que a gente se confunde um pouco com esses nomes. Mas nós temos aqui Abraão, Isaac e Jacó, na descendência do povo judeu. Abraão, Isaac e Jacó. Tá ok? Façam a atividade de vocês que eu já volto para nós corrigirmos a atividade. Até lá.
E aí? Estava difícil a atividade? Ou estava fácil? Trouxe elas aqui, lembrando, nossas atividades a gente tenta já colocar ela dentro da estrutura do Enem. Como é que o Enem vai cobrar? Para facilitar vocês e vocês irem treinando essa atividade. Então, na tela de vocês que nós temos aí a atividade de número 1. O que fala a atividade número 1? Vamos responder rapidinho aqui, que nós já conversamos muito sobre isso. A migração, perseguição, fuga, luta, cativeiro, dispersão fazem parte da história do povo hebreu, que conseguiram preservar sua cultura mesmo vivendo espalhado pelo mundo. Os hebreus não constituíram um império, mas transmitiram à humanidade uma importante herança que foi. E aí? Politeísmo, o princípio do budismo? Suzerania e vassalagem? Sistema feudal? O monoteísmo? Quando eu falo para vocês que existe um avião que é um monomotor, o que eu quero dizer para vocês? Eu estou falando que só tem um avião que só tem um motor, né? Quando eu digo para vocês que a palavra ela tem uma monossílaba, é uma palavra que só tem uma sílaba. E assim por diante, tudo que é mono significa um. Tel se refere a Deus. Tanto é que a gente diz que uma pessoa que ela não acredita em Deus é uma pessoa atel, ou seja, ateu. Vem daí. Monotel é aqueles que acreditam em um só Deus. E esta foi herança deixada pelo povo hebreu. Um só Deus existe. Tanto é que o cristianismo, depois que aparece Jesus Cristo, o Espírito Santo ali no contexto, eles vão dizer que são 3 em um só. É a Santíssima Trindade dentro do cristianismo. Existe 3 pessoas em um só, até para não virar um politeísmo, senão teriam 3 deuses diferentes, um espírito, um pai e um filho, aí ficaria complicado. Então o monoteísmo ele vem dentro dessa característica, e esta foi herança deixada pelo povo hebreu. Por isso que a resposta correta é a letra A, na tela para vocês. É a letra I. Monoteísmo. Questão 2. Os hebreus formaram um dos povos mais importantes de antiguidade e sua história foi marcada pelo período de migração, cativeiro e estabelecimento em Canaã. Sobre as características culturais e religiosas dos hebreus, assinale a alternativa correta. Os hebreus adotaram diversos deuses e constituíram templos dedicados a cada um deles em Jerusalém? Será? A religião dos hebreus era monoteísta, centrada na adoração de Yahvé, considerado Deus único? Será que é isso? A Torá, livro sagrado dos hebreus, foi escrita após o retorno do cativeiro babilônico e contém exclusivamente relatos sobre a vida dos reis de Israel? O êxodo foi a migração dos hebreus da Mesopotâmia para o Egito, onde se estabeleceram como agricultores? Foi preso no Egito, foi escravo no Egito aqui. Durante o período dos juízes, os hebreus formaram um império unificado, com Jerusalém sendo sua capital. Será que esse período aí? Mais uma vez, vem cá comigo. Mais uma vez, a gente se depara com essa religião hebraica. Javé, Yahvé. O Y e o I tem som de J, então se lê Javé aqui, Yahvé. Deus único. O monoteísmo, ele é muito forte dentro dessas religiões.
Hoje nós temos um exemplo, o Japão. Dá um exemplo aqui do Japão. Pessoal, elogia muito o Japão, mas o Japão é totalmente politeísta. O Japão tem deuses para tudo quanto é lado. O Japão não é cristão. A China não é cristã. A Índia não é cristã. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Grande parte do mundo não é cristã. O cristianismo ele está mais para a parte ocidental. Oriente Médio é islâmico. Oriente Médio, a base do Oriente Médio é o Islã. O Islã, a figura de Maomé. Quando aparece Maomé, que é uma outra história, depois com o povo islâmico, quando a gente estudar sobre esse assunto, eu vou mostrar para vocês. Mas a religião monoteísta, ela é a base dessa estrutura. Por isso que a resposta correta aqui, ó, é a letra B. A religião dos hebreus era monoteísta e centrada na oração de Javé, considerado Deus único. Certo? Terceira questão. Os hebreus passaram por diversos períodos históricos, sendo marcante a tradição de uma sociedade tribal para a formação de um reino unificado. Qual evento ou período está corretamente associado a essa transição? Olha aí, ó, olha a pergunta. Os hebreus passaram por diversos períodos históricos, sendo marcante a transição de uma sociedade tribal para a formação de um reino unificado. Em que momento foi esse? A liderança de Moisés, que consolidou o reino dos hebreus após a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai, será que foi este momento que eles se tornaram unificados? A construção do Templo de Salomão, responsável por reunir todas as tribos em uma sociedade teocrática no Egito? Será? O reino de Davi, que unificou as tribos hebraicas e estabeleceu Jerusalém como a capital de Israel? O cativeiro da Babilônia, cativeiro babilônico, período em que os hebreus consolidaram o seu reino ao retornar a Canaã? O domínio romano que permitiu a centralização política e cultural dos hebreus na Palestina? A Bíblia ela conta a história de reis. Entre eles temos Salomão, reinado de Salomão, e entre eles temos o reinado de Davi. Davi tem todo um processo de construção desse reinado. Eu lembro a estátua de Davi, de Michelangelo, que eu já mostrei aqui para vocês em outras aulas. Michelangelo, quando retrata Davi com aquela pedra que ele luta contra Golias, o monstro. Davi faz um reino que une o povo que era dividido em tribos. Não é um império, mas é um reino unificado. Ele consegue reunir as tribos, que depois vai se separar novamente. Mas ele consegue reunir essas tribos em um só reino. Então, a resposta correta é a letra na tela. O reino de Davi, que unificou tribos hebraicas e estabeleceu Jerusalém como a capital de Israel. Jerusalém. Por isso que tem briga até hoje por Jerusalém. Agora vamos decolando para o futuro. Vamos decolar para o futuro. Vamos, vem comigo aqui que vocês vão decolar para o futuro, que eu fiz uma questão, para a gente finalizar a nossa aula, uma questão especial do Enem, na tela para vocês, para a gente ver essa questão. E entra com um texto aqui. Originário da região da Mesopotâmia, os hebreus migraram para Canaã, sob a liderança de Abraão.
Então, de onde eles eram? Da Mesopotâmia. Foram para onde? Para Canaã. Liderado por quem? Por Abraão, considerado patriarca de sua tradição. Sua trajetória é marcada por episódios emblemáticos, como o Êxodo, liderado por Moisés, que guiou da escravidão do Egito, ele estava escravo no Egito, para novamente a Terra Prometida. A história desse povo está intrinsecamente ligada à sua religião e ao conceito de aliança com Deus. O que consiste essa aliança segundo a tradição hebraica? Ela consiste em uma promessa de domínio militar sobre todas as nações vizinhas, garantido por sua obediência aos reis hebreus? Ela consiste em um acordo firmado entre Abraão e os reis de Canaã, garantindo aos hebreus a posse da terra de forma permanente? A imposição de um código de lei escrito pelos sacerdotes hebreus durante o cativeiro da Babilônia? É essa aliança? Ou essa aliança é um pacto firmado entre Moisés no Egito, determinando que os hebreus sempre adorariam o faraó como o seu representante divino? Não, vamos já até tirar essa daqui para facilitar o entendimento de vocês. Vamos até riscar essa daqui. Nunca os hebreus iriam adorar o faraó. Isso era sem cogitação. Quem marcou essa já, pelo amor de Deus, desmarque, tira. Uma aliança entre Deus e Abraão, renovada com seus descendentes, prometendo-lhes a terra prometida, em troca de fidelidade a Deus e obediência às leis divinas? Será? Uma aliança entre Deus e Abraão? Algumas tradições dizem até que o arco-íris é o símbolo da aliança. Quando se formou, fez essa aliança, tem um arco-íris. Deus faz uma aliança com o povo hebreu. Ele diz, olha, se vocês me obedecerem e tudo, seguirem os preceitos, depois vem Moisés e faz os 10 mandamentos, essa aliança eu os darei a vocês a terra prometida. Terra prometida essa que vai demorar muito tempo a ser consolidada. Terra prometida essa que até hoje se luta por ter terra prometida. É meio complicado. É aí que entra a figura de as pessoas defendendo a guerra na Palestina por dizer que lá seria terra prometida. Mas isso é complexo, é muito complexo. E essa aliança vai ser renovada com seus descendentes. Além de Abraão, os seus descendentes vão renovar essa aliança. Inclusive, um dos descendentes é o próprio Moisés. Tá certo? Então, na tela para vocês, porque a resposta correta é justamente a letra E. Uma aliança entre Deus e Abraão, renovada com seus descendentes, prometendo-lhe a terra prometida em troca de fidelidade a Deus e obediência às leis divinas. Meus queridos alunos, foi muito bom estar com essa aula com vocês, fizemos a revisão dela. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco mais de um desses povos da antiguidade. Já vimos fenícios, babilônicos, já vimos persas, já vimos agora os hebreus. E nós estamos ainda estudando o povo da antiguidade. Daqui a pouco nós vamos ter os romanos, daqui a pouco nós vamos ter aqui os egípcios. Olha aqui as pirâmides egípcias aqui atrás de mim. Povos que marcam a antiguidade. Até a próxima aula.